Olá, tudo bom? Voltamos com os nossos vídeos semanais. Passamos um período ausente porque estávamos aí curtindo as férias, né? Ficando um pouco parado, até para poder renovar aí os pensamentos, né? Renovar aí as informações. Mas agora a gente retoma aí com os nossos vídeos e toda semana liberaremos informações sobre lesões musculoesqueléticas que vão aí ajudá-los a manter-se saudável, a ter conhecimento sobre os problemas que os afetam. Beleza? E hoje a gente trouxe um vídeo, né, uma informação que é sobre a síndrome do piriforme. É uma patologia musculoesquelética normalmente causada por uma disfunção biomecânica e que ela tem uma característica bem distinta, porque é muito comum que as pessoas que estejam sofrendo de síndrome do piriforme assemelhem essa dor, essa lesão, com problemas na coluna, até porque os sintomas são muitas vezes parecidos. Então você que às vezes tem dor, queimação, fadiga, formigamento na parte posterior da coxa e do quadril, muitas vezes se associa isso com problemas da região lombar, ou seja, problemas de coluna. Tá? Então essa confusão que acontece é muito clássico, principalmente porque a síndrome do piriforme, a gente vai mostrar daqui a pouco, ela é um músculo que chama-se piriforme, por isso síndrome do piriforme é o nome da patologia, e que ela pressiona, esse músculo ele pressiona um nervo. E ao pressionar o nervo, ele causa as mesmas sensações que nós temos, que acontece quando a gente tem um problema de coluna, de hérnia de disco, por exemplo. Então essa confusão, ela ocorre muito comumente. Se a gente olhar aqui a nossa imagem, a gente vai ver que, apesar do problema ser na região glútea, causada por esse músculo aqui, que está marcado com 2x, né? Vejam vocês que é um músculo que sai aqui, ó, da região superior do nosso fêmur, de uma estrutura que nós chamamos de trocânter, e vem para a região do sacro. Então é um músculo que nada, entre aspas, nada tem a ver com a coluna vertebral, porque é um músculo que aciona o osso fêmur, realizando o movimento de abdução de perna, que é aquele movimento que a gente conhece como abrir as pernas, né? Abrir os quadris. E o que acontece? Como nós temos uma musculatura que tem uma capacidade de geração de força reduzida pelo tamanho, pelo seu comprimento, mas que por baixo dele passa um nervo, que é o nervo isquiático, mais conhecido como ciático, esse músculo, ao entrar em encurtamento, pode pressionar justamente o nervo. E essa pressão causa inflamação, causa dor, fadiga, queimação e pode chegar, em casos mais graves, casos mais agudos, a fazer com que uma pessoa perca a capacidade de se movimentar, né? Perca força em membro inferior, não consiga se deslocar direito, assemelhando-se muito a uma dor de coluna. Tá? Então aqui mostrando para vocês uma situação do próprio nervo que está passando aí pelo músculo piriforme. Aqui, pessoal, ó, é uma visão posterior, lógico, sem as camadas musculares todas que a gente possui. Mas só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui, ó, o músculo piriforme, nós vamos ter aqui embaixo, mais sombreado, o músculo obturador, tá? E passando entre os dois, saindo aqui, ó, da região sacro, da região lombo-sacra, né, sacral e lombar, o nervo, o plexo que forma o nervo ciático. Esse encurtamento ou essa ação contínua desse músculo em cima desse nervo causa uma patologia chamada síndrome do piriforme, que causa inclusive muita dor, causa muito desconforto. Tá? E, como a gente falou, pela sua reação radiada, pode parecer um problema de coluna. Quais são, antes da gente falar aí como é que a gente vai diferenciar essa questão se é ou não é problema de coluna, mas quais são os principais fatores que podem levar à síndrome do piriforme?
Na maioria das vezes, hábitos que a gente tem comumente do dia a dia, tá? Então, para a gente poder entender aí o que acontece. Um desses hábitos é esse aqui, o hábito de cruzar as pernas, muito mais comum, é outra patologia músculo-esquelética, que é muito mais comum de acometer mulheres, né? A mulher, né, a pessoa do sexo feminino, até pela vestimenta, pela questão social, tem uma tendência a cruzar as pernas muito mais do que homens, apesar de que alguns também têm esse costume, mas em mulher isso é muito mais comum. Então, as pessoas que passam muito tempo com a perna cruzada no trabalho, às vezes sentado no lazer e etc., ela pode sofrer essa ação. Por quê? Se a gente está falando de um músculo que a característica dele é fazer uma abdução, ou seja, abrir as pernas, o fato de você estar com as pernas muito fechadas e principalmente quando você ultrapassa o plano mediano, jogando a perna para o lado contrário, como a gente está vendo aqui na imagem, automaticamente você está colocando esse músculo em tensão. E essa tensão pode gerar um toque ou pode gerar uma compressão do nervo ciático e gerar a patologia, gerar a síndrome, tá? Então, além do hábito de cruzar as pernas, a gente tem aqui um outro fator, que é passar longas horas sentado. Então, voltando aqui à imagem principal, se a gente tem um músculo na região glútea, na região posterior, quando estamos simplesmente sentados, e a depender da posição que a gente senta, nós temos esse músculo também pressionado. Não só o músculo, como o próprio nervo. E longas horas sentado, o hábito de estar sentado por muito tempo, pode gerar também essa síndrome e essa patologia. Um outro fator, a gente colocou aqui uma imagem até que parece, né, uma imagem de balé, mas a gente não está associando a patologia ao balé, só porque é uma imagem que está bem evidente do que a gente chama de pés abdutos, tá? Pés abertos, com os dedos voltados para fora. É lógico que nós temos que ter os pés ligeiramente abertos, ligeiramente com os dedos apontados para fora, mas quando ultrapassa muito essa característica, quando fica muito mais aberto, a gente tem uma rotação da tíbia, logicamente da perna, né, e do fêmur, que vai gerar uma rotação de quadril, fazendo com que a rotação de quadril afete diretamente essa musculatura. E aí já é um processo contrário do cruzar as pernas. Por quê? Quando você cruza a perna, você coloca esse músculo em tensão. Quando você abduz os pés, você coloca esse músculo em contração. Ambos vai gerar um processo de encurtamento, ambos vão gerar um processo de pinçamento do nervo ciático, tá? Então, esses são as características de hábitos, ou seja, características que a gente cria, né? A gente faz com que a síndrome do piriforme ela aconteça por hábitos, por ações mecânicas que nós temos ali a consciência de poder interromper esse processo e poder modificar. Outras características que podem causar a síndrome do piriforme são características posturais. Nesse caso, um pouco mais complexo, porque aí você teria que ter uma avaliação para poder entender se você é uma pessoa que posturalmente está apresentando determinado desequilíbrio. Então aqui a gente tem um exemplo, né, e bem acentuado, inclusive, logicamente a maioria das pessoas não é assim, mas a gente pegou esse exemplo para que ficasse bem evidente o desequilíbrio na altura dos quadris. Aqui o quadril esquerdo e aqui o quadril direito. Então, esse desequilíbrio na altura dos quadris automaticamente vai gerar uma tensão glútea diferente dos dois lados. E essa tensão glútea pode também afetar o músculo piriforme, porque ele ele faz parte de um conjunto dos músculos da região glútea, e essa alteração de tensão e de contração também causar o processo inflamatório do nervo ciático. Então aqui é bem comum a gente observar que pessoas que possuem o desequilíbrio dos quadris, principalmente de forma mais acentuada, o desequilíbrio de altura, eles podem sofrer de síndrome do piriforme.
De novo, algo que é bem comum em mulher, né? Bem comum nas pessoas do sexo feminino, que são os joelhos valgos, que são os joelhos para dentro. Mais uma vez a gente pegou aqui uma imagem de um joelho valgo bem acentuado, para que ficasse evidente que esses joelhos são bem medializados, ou seja, bem para dentro em relação ao quadril. Então, se a gente tem um joelho bem para dentro em relação ao quadril, automaticamente toda a musculatura da região glútea já vai estar em tensão e isso pode gerar também a síndrome do piriforme. Mais um comportamento mecânico, um comportamento de movimento, né, ou de hábito, só que agora é muito comum nos homens, o uso prolongado de carteira no bolso, principalmente sentado. Em pé não causa? Causa sim. Tá? Pessoas que têm o costume de andar com a carteira no bolso podem ser afetados pela síndrome do piriforme. Isso ocorre por quê? Porque o fato de você ter um objeto pressionando o seu glúteo vai gerar para o seu corpo uma informação de compressão, uma informação de pressão. Isso pode gerar uma resposta excitativa, uma resposta de sensibilidade, gerando a contração dos músculos da região glútea. Sentado, é quase certo que uma pessoa que tem hábito de estar com a carteira no bolso enquanto está sentada, gere o problema da síndrome do piriforme. Mas mesmo assim, em pé também pode ocorrer. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá. É uma patologia, né, que é considerada uma síndrome porque tem várias formas dela ocorrer e muitas vezes a gente fica tendo várias crises nessa patologia porque não consegue identificar o que está acontecendo, não consegue identificar o processo causador. A medicação, ela normalmente só vai ajudar no processo inflamatório. Então, lógico, se tiver muito latente a dor, se tiver estiver incomodando demais, se tiver uma dor muito grande, o medicamento se faz necessário, não tem outra alternativa. Mas o correto para a gente resolver a síndrome do piriforme é nós identificarmos quais hábitos ou quais disfunções posturais estão acontecendo, para que a gente haja na disfunção postural e consiga resolver. Porque o músculo piriforme, esse músculozinho aqui, pode ser o causador do pinçamento. Mas como ele está numa região que nós temos um conjunto de musculaturas muito grande, ou seja, muitos músculos fazendo a mesma ação ou ações contrárias, muitas vezes ele só está reagindo a um outro estímulo. Então, pode ser que ele esteja causando o pinçamento do nervo, né, causando a lesão do ciático, mas não seja ele o culpado principal ou primário. Então, na avaliação, a gente tem que avaliar todo o corpo, né, da cabeça aos pés, inclusive, para visualizar se é um problema direto do músculo piriforme, então seria um alongamento direto, a ação que nós faríamos, uma soltura direta nesse músculo para resolver o problema, ou se é uma reação a um outro tipo de postura. Um exemplo, a altura dos quadris. A diferença da altura dos quadris, por exemplo, pode não ser da própria região glútea. Pode ser que um músculo dos eretores da espinha estejam mais tensionados de um lado do outro e esteja puxando os quadris para cima. E aí vai gerar um desequilíbrio, mas mesmo assim vai gerar uma reação dos músculos glúteos e pode gerar a síndrome do piriforme. Ou seja, nesse caso aqui, hipoteticamente falando, para resolver o problema da síndrome do piriforme e livrá-lo da dor, nós teríamos que agir na musculatura longitudinal. Então, como exemplo, a altura dos quadris pode ser uma situação de um músculo que não é direto, causando a síndrome do piriforme. Beleza? Então, detalhe. Tem como diferenciar se é síndrome do piriforme ou se é problema de coluna? Diretamente não, certo? Seria fazer um exame. Mas, em alguns casos mais brandos, o que nós fazemos para diferenciar? Nós fazemos um alongamento de glúteo, tá? Faz um alongamento de glúteo, é facilmente aí
visualizado na internet, você pode buscar lá alongamento de glúteo, tem várias formas de fazer, sentado, deitado, até em pé. Faz um alongamento de glúteo, fez o alongamento de glúteo, a dor aliviou, né, deu uma diminuída, é a síndrome do piriforme. Quase certeza que é a síndrome do piriforme. Fez o alongamento de glúteo, a dor não diminuiu, continua igual, procura um médico, procura fazer um exame para poder ver se o seu problema realmente está vindo da coluna ou se é somente um problema do músculo piriforme, só que numa intensidade mais alta. Detalhe, a síndrome do piriforme, como qualquer patologia musculoesquelética, se não for tratada da forma correta, ela se cronifica, ela se transforma numa lesão crônica, com tendências a voltar constantemente e sempre sendo mais potente, ou seja, a dor tendo mais intensidade e deixando o processo de resolução do problema, né, de cura, vamos falar assim, cada vez mais difícil. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.